buscar essa santificação. Que a gente nunca perca esse objetivo e esse foco. Você pode dizer amém por isso? Amém. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. No texto de Isaías, capítulo 6. Vou pregar hoje ao seu coração sobre o Deus Santo. Pregar sobre a santidade de Deus. Eu espero que eu e você saímos daqui aprendendo mais um pouco sobre a santidade de Deus, esse atributo divino, que nos é comunicado, que nos é transmitido por meio do Espírito e da Palavra, e não transmitido intelectualmente, mas transmitido porque Ele nos santifica. Deus Santo nos santifica. Mas há características que são só para Ele, são dele. Como o pastor Abimael deu aqui, que por meio dele e para ele são todas as coisas. E eu quero falar sobre o Deus Santo. E leio um texto bastante conhecido de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, mas nós leremos muitos textos nessa manhã. Então, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, os textos serão expostos. Você recebeu aí? Os textos serão expostos aqui para nós, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Mas eu leio um texto-chave, que é Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim o texto da palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles com 6 asas. 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua... Amém. Graças a Deus. Minha oração é que mais uma vez o Senhor nos transmita a sua palavra nessa manhã. O Deus Santo, contemplando a majestade daquele que é 3 vezes santo. Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor. Bem, você já conhece, já sabe o que significa a palavra santo. A palavra santo significa separado. Aquele que foi consagrado, aquele que está destacado, aquele que foi colocado à parte para que tenha um objetivo específico. Ele foi colocado à parte porque ele é diferente. Ele tem uma especialidade, algo específico nele, que ele precisa ser consagrado. E quando nós falamos que Deus é santo, 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 nós estamos proclamando e confessando que o nosso Deus é diferente. O nosso Deus é consagrado. O nosso Deus, ele é especial. Ele é exaltado. Então eu queria conversar com você nessa manhã sobre algumas características de como se manifesta essa santidade de Deus. O primeiro ponto que eu quero dividir com você nessa manhã é que o nosso Deus, ele é exclusivamente santo. O texto de Êxodo, no capítulo 15, versículo 11, diz assim: Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade? A primeira coisa que nós temos que aprender sobre a santidade de Deus é que não existe ninguém semelhante a Ele em santidade. Não existe ninguém que seja de uma autoridade, de um poder, de um domínio, de uma força tão santa quanto o nosso Deus. E numa sociedade, numa cultura como a nossa, onde estamos acostumados, até no time de futebol, chamar o Santos Futebol Clube, ou até na nossa cultura religiosa popular, entender, o Santo Antônio, o Santo Expedito, o Santo Fulano de Tal, a Santa Virgem Maria. Essa palavra santo ou santificar, ela ficou um tanto quanto usual. Ela está usada, ela está desgastada. E nós, enquanto povo de Deus, precisamos entender e aprender que o único que é santo, exclusivamente santo, é o nosso Deus.
Então, por que, pastor, nós falamos que homens e mulheres, como São Jorge, que foi um soldado cristão, ou João, que nós chamamos de São João, ou Pedro, São Pedro, por que é dado esse atributo de são, ou de santo a essas pessoas? Porque eles foram santos em si mesmos? De maneira nenhuma. Todos esses homens e mulheres que confessaram a Cristo e viveram, e alguns morreram pela causa de Cristo, eles foram santificados pela santidade do nosso Deus, pelo poder santificador do nosso Deus. E aí o apóstolo Paulo no Novo Testamento vai dizer que a igreja é a igreja dos santos. Mas nós não somos santos, nem aqueles que vieram antes de nós são santos pelos seus próprios poderes. Ninguém aqui pode se dizer, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa destacada. É o famoso santarrão. Você já conheceu alguém por aí? O famoso santarrão. O santarrão é o santo que de nada tem de santo a não ser julgar a falta de santidade dos outros, não é verdade? Por sua falta de santidade, ele julga a falta de santidade do outro. Esse é o santarrão, que ele é santo só no nome. Mas nós não somos essa comunidade dos santarrões. Nós somos a comunidade dos santificados, naquele que é exclusivamente santo, o nosso Senhor Deus. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 25 diz assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Deus santo. Então a palavra de Deus está dizendo que somente Ele é santo. Ele é exclusivamente separado. E isso é muito interessante porque quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Nós estamos dizendo que o nome dele é separado de tudo. O nome dele é mais especial que qualquer outro nome. O nome dele deve ser invocado com seriedade, com responsabilidade, porque o nome dele é santo e é separado. Então, ouça isso no teu coração, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus chama um povo santo. Um povo que se parece com Ele, que tem compromisso em se santificar, porque o nosso Deus, Ele é santo e exclusivamente santo. A sua santidade não suporta o pecado. A sua santidade não tem parte com o pecado. Por isso é impossível um irmão que se diz cristão, que diz se santificar, viver uma vida de pecado. E aqui eu não estou dizendo para você que você não peca. Eu não estou dizendo para você que eu sou santo ou que você é santo, completamente não. Nós pecamos, erramos, mas nós não vivemos uma vida em pecado, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, que nos lava de todo pecado e nos santificou em Cristo. Amém por isso? Então o nosso Deus nos chama, como Ele é o único em santidade, Ele nos chama nessa manhã a entender isso e a viver em santidade. O segundo tópico que eu quero dividir com você nessa manhã é que o nosso Deus, Ele é eternamente santo. O texto de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há. O nosso Deus, irmãos, Ele não cabe no que é transitório. O nosso Deus, Ele não cabe, Ele está para além da história. Alguém pode se perguntar assim: qual foi o início de Deus e qual será o fim de Deus? Algumas pessoas até lendo a Bíblia, elas confundem, porque qual é o primeiro versículo da Bíblia, irmãos? Quase isso, né? Vamos tentar junto agora. Qual é o primeiro versículo da Bíblia, irmãos? Vocês estão com medo de recitar, povo de Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no princípio do quê? No princípio de Deus? Não. Porque ele já estava lá. É ou não é verdade? Então esse princípio é o princípio do tempo. É o princípio da existência. É o princípio da criação. Mas Deus já estava lá quando não tinha nada.
quando não havia nenhum fundamento, quando não havia as águas, as terras, a luz ou o sol ou a luz ou a escuridão, quando não havia nada, perdoe. Deus já estava lá, e Deus, antes de toda a criação, Ele já era santo, Ele já era separado. Não sou eu um ser temporal, limitado, existencial, que dizendo que Deus é santo, faço dele santo. Porque isso é uma arrogância humana, pensar, se eu não confesso a Deus como santo, Ele não é. Se eu não confesso a Jesus como meu Salvador, então Ele não é o Salvador. Se eu não creio nesse Deus, então Ele não existe. Não, meu irmão, apesar de nós, se nós crermos ou não crermos, se nós confessarmos ou não confessarmos, Deus continua majestoso, Deus continua santo, Deus continua reinando, Deus continua absoluto, Deus continua soberano, Deus continua Senhor sobre toda a criação. Oh, glória a Jesus! Apesar de nós. Olha o que o texto está dizendo. Ele é santo. Era, aquele que é e aquele que há de vir. Deus não está na nossa temporalidade, irmãos. Deus não tem passado, presente ou futuro. Deus não é aquele que não sabe o que vai acontecer. Deus não é pego de surpresa, meus irmãos. Será que Deus sabe o que é isso? Agora inventaram uma teologia aí, o povo que gosta de teologia, teologia do processo é o nome, né? É um negócio assim, que aí Deus, Ele não conhece a história, Ele está conhecendo e construindo a história junto com o homem. Então Ele não é Deus. Meu Deus do céu. Você tirou o atributo dele de eternidade. E eternidade, olha aqui para mim, eternidade não é viver sem fim. Eternidade é não ter início, nem meio, nem fim. Deus é eterno. E nós, pastor, nós iremos para a eternidade. Nós iremos para a dimensão de Deus. Mas quem é eterno é o nosso Senhor, eternamente santo. Olha o que os textos vão dizer, Salmos capítulo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu acho interessante o diálogo com Jó, sabe? Quando Jó começa a questionar Deus. Poxa, aqui tá ruim as coisas para mim. Aí começa a questionar quem Deus é. Aí Deus pergunta para Jó assim, leia o livro de Jó. Deus pergunta para o Jó, ô Jó, onde você estava quando eu criei os montes? Ô Jó, onde você estava quando eu fiz os mares? Ô Jó, onde você estava no 7-1? Tu não impediu aquele gol de entrar. Não é possível. A Alisson não é muito melhor que o Júlio César não, hein, meus irmãos. Quero desanimar vocês não, mas não tem goleiro não. Mas isso não tem nada a ver com a pregação, né? Tivesse convocado o Fábio, não é verdade? Oh, os melhores são os idosos, meus irmãos. Poxa vida. Olha os tricolores aí, ou idosos, né? Não sei. Olha o que o texto está dizendo para nós, irmãos. Antes de nós questionarmos qualquer coisa sobre Deus, nós precisamos entender que Ele é apesar de nós. Ele é apesar de nós. Ele é apesar de nós. Somos nós que devemos vida. Somos nós que devemos existência. Somos nós que devemos renda, ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, a roupa que nos veste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha o que o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumados. Olha só que palavra importante para nós, porque Deus é eterno e eternamente santo, é por isso que nós não somos destruídos. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e elas são as causas de quê? De nós não sermos. Se eu e você estamos vivos, se eu e você estamos nessa manhã levantando as nossas mãos em adoração, se nós temos vida,
ar nos nossos pulmões, comida sobre a mesa, se nós temos uma roupa para vestir, é porque Deus está fazendo isso em nós, irmãos. Deus está estabelecendo a sua verdade, o seu trono, a sua justiça sobre a terra. Não é porque as notícias são contrárias. Não é porque há catástrofes, maldades, guerras, homens que amam a guerra e amam o mal, que Deus abandonou o mundo. As misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã e elas nos mantêm de pé agora. Oh, glórias ao Senhor! É por causa da sua imutabilidade, da sua eternidade, que nós estamos aqui. Nós devemos a vida a Ele. Como disse João no capítulo 1, por meio dele todas as coisas foram feitas. De maneira que fora dele, nada do que foi feito se fez. Não existe nada fora do Senhor. Se você está aqui nessa manhã, ouça a palavra do Senhor ao seu coração. Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está vivo nessa manhã, é porque Deus ainda tem um plano para você. Deus ainda está com você nessa vida, nessa peleja, e o nosso Deus eterno não nos abandonará. Oh, glória a Jesus! Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Se você está vivo é porque Deus tem um propósito para você. Vamos falar isso, vamos ser chato. Fala isso para o teu irmão do lado aí. Deus tem um propósito para você. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Coisa chata, coisa boa, né? Já falei para Ellen, eu quero outro filho. Propósito dela. Que também não tem nada a ver com a mensagem. É? Mas sei que vocês gostam, né? Meu Deus, esse negócio tá puxando aqui. Eu acho que é o espírito que fica aqui puxando o cabo. Se controla, meu filho. Tá bom, me controla. Vamos lá, terceiro ponto. Nosso Deus é um Deus perfeitamente santo. Nosso Deus é um Deus perfeitamente santo. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Sério, né? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. O nosso Deus, ou no nosso Deus, não há sombra de pecado. Nosso Deus, diz as Escrituras, Ele a ninguém tenta, irmãos. Deus não gosta de mim, pastor. Ouviu isso por aí? Deus está me maltratando. Deus está se vingando de mim. Deus está com raiva de mim. Por quê, meu irmão? Porque eu não dei o dízimo. Deus está com raiva de mim, pastor. Por quê, meu irmão? Porque eu faltei o culto de domingo à noite. Deus tem um ódio de mim, pastor. Deus me rejeita. Meu irmão, Deus é perfeitamente santo. Não há maldade em Deus. Disse certa vez o teólogo, e essa palavra é muito bonita: a ira de Deus é a parte mais sensível do seu amor. A ira de Deus é a parte mais sensível do seu amor. Deus ama de uma tal maneira que quando o seu povo o rejeita, Ele se ira com a rejeição do seu povo. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Ele sente ciúme dos seus. Em 1 Coríntios, em Tiago, a Bíblia diz: quem somos nós, em 1 Coríntios, Paulo escreve isso, quem somos nós para instigar ciúmes no Senhor? Seremos nós mais fortes do que Ele? E em Tiago a Bíblia diz o quê? O Espírito Santo sente ciúme dos seus. Ciúme não necessariamente é um sentimento ruim, em sua essência. Ciúme também pode comunicar amor, carinho, proteção, apreço. O ciúme exacerbado leva à loucura. Porque se eu sinto ciúme do que eu amo, eu guardo, eu protejo. João, hoje é dia do quê? Hoje é dia do Homem Batista. Hoje à noite nós estaremos orando por todos os irmãos aqui. Vem à noite, hoje é dia do Homem Batista. E eu tenho uma palavra para você, Homem Batista. Cadê os homens batistas aí? Dá um glória a Deus. E os não batistas também, dê um glória a Deus aí. Às vezes tem um não batista, não é verdade? Anabatista, é verdade.
Piada da Bimael, cadê o Fabinho para tocar aqui a bateria? Irmãos, esse aqui vai para os homens de plantão. Se você ama, você cuida. Cuida dessa esposa aí que está do teu lado, oh glória a Deus. Cuida dessa família. Sexta-feira é dia dos namorados. Precisa falar mais alguma coisa, irmãs? Quer que eu fale mais? Tá o suficiente? O recado foi dado, né? Se liga, foi dado, né? Tira esse escorpião do bolso aí. Porque quem tem ciúme cuida. Né, Júnior? Né, Brisa? Quem ama. O Júnior é o mais recém-casado aqui do nosso meio, né? Por isso que eu tô falando deles. Ah, Lucas e Maria, tá vivendo lua de mel ainda. Lucas e Maria. Nosso Deus, irmãos, olha aqui para mim, brincadeiras à parte. Ele é tão perfeitamente santo que ele não suporta ver o pecado na nossa vida. Os olhos dele não suportam ver a gente ser consumido pelo erro e pelo pecado, não porque ele é um Deus mesquinho, destruidor, preste atenção nisso, mas é porque ele nos ama. Ele quer nos proteger, Ele quer nos guardar de uma tal maneira que Ele sabe que o salário do pecado é a morte. O nosso pecado nos afasta da santidade dEle e irá nos destruir. Por isso os olhos dEle não podem ver o mal. Deus não está te castigando, meu irmão. Deus não está te vingando, Deus não está se vingando de você. Seu pecado e o meu pecado leva a consequências da morte. Você já leu a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18? Lê lá depois. A Bíblia diz assim: porque os homens eram vaidosos, eram maus, Deus os entregou às suas paixões. Deus não se vinga de ninguém. Deus fala assim: eu amo você, eu quero cuidar de você, você não quer, pode ir embora. E aí o nosso pecado nos destrói. O nosso pecado nos corrompe. O nosso pecado destrói família, destrói vida, destrói negócios, destrói intimidade com Deus. Mas Deus, Ele é tão bom em sua santidade, tão perfeito em sua santidade, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos lavar e nos perdoar e nos trazer para perto dEle de novo. Oh, glória a Jesus! Deuteronômio capítulo 32, versículo 4 diz assim: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é, oh glória a Deus! Deus não é injusto, irmãos. Ah, Deus está me castigando, pastor. Deus me abandonou. Não, meu irmão. Ouça isso. Somos nós que escolhemos o pecado. Somos nós que escolhemos os nossos caminhos. Somos nós que escolhemos nos afastar de Deus. Mas Ele é tão misericordioso e perdoador que Ele nos chama à santidade todos os dias. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, Ele é tão perfeitamente santo, irmãos. E isso é uma coisa até quase inacessível, sabe, pastor Abimão? É até difícil para a nossa cognição entender, compreender essa perfeição de santidade. Porque Ele é tão bom que a gente acha que o mal que há no mundo é culpa dEle, é abandono dEle. Não, irmãos. Tudo o que há de ruim no mundo é consequência do meu e do seu pecado. Romanos capítulo 8 vai dizer que a vaidade que há no mundo, o pecado que há no mundo, que destrói até a natureza, é consequência do meu e do seu pecado. Nós fomos destituídos da glória de Deus, por causa das nossas culpas, dos nossos pecados. Deus não tenta, Deus não é injusto, Deus não é malvado, e tão bom e perdoador Ele é, que Ele derramou o seu sangue, e nessa manhã nós somos reconciliados com Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quarto ponto. O nosso Deus é majestosamente santo. Isaías capítulo 6, versículo 3 diz que toda a terra está cheia da sua
Deixa eu te falar aqui, preste atenção nisso. Eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso repetir isso. Quem foi que disse que Deus perdeu o controle da história? Quem foi que disse que Deus deixou de ser soberano? Só que a soberania, Rodrigo, é algo que não é muito palatável de se falar hoje em dia. Por dois motivos. O primeiro é porque nós vemos maldade no mundo. Como Deus pode ser bom e soberano e ter maldade no mundo? Tem alguma coisa fora do lugar. Certo ou errado? E a segunda coisa, que é a consequência da maldade no mundo, é o nosso orgulho. É porque nós queremos ser soberanos, Aloysio. Se há maldade no mundo, é porque nós queremos reinar no lugar de Deus. Qual é a tentação do jardim do Éden? No dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser semelhantes a quem? Ao Altíssimo. Está falando de majestade. Atenção ao texto. No dia que você comer do fruto do bem e do mal, você vai reinar. Você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você vai ser semelhante a Deus. E quem é o homem ou a mulher que não quer ter soberania? Que não quer ter o controle? Ah, pastor, eu não ligo para ter o controle, não. Tá bom. Você estava reclamando que estava frio no ar-condicionado? Peguei, não peguei agora? Todo mundo quer ter o controle. Um quer 23, o outro quer 25, o outro quer 15. E todo mundo quer controlar, né, Samuel? É ou não é? Viu como é que eu te levei a refletir agora? Te peguei na esquina, não é verdade? Agora vai começar o jogo da Copa do Mundo. Um quer ver no Cazé, outro quer ver na Globo, outro quer ver no SBT. Galvão Bueno está no SBT, né, irmãos? Precisa falar mais alguma coisa? É o Galvão, né? A gente briga pelo controle da televisão, irmãos. A gente briga pelo programa que nós vamos ver quando chegar em casa. A gente briga se o ventilador está muito forte ou muito fraco. E normalmente os irmãos têm o dom de ser calorentos e as irmãs têm o dom de sentir frio, não é verdade? Lá em casa, na tua casa é ao contrário. Na minha casa eu sou muito calorento e a Ellie sente muito frio. Então, e tem um ventilador em cima de nós, de teto. Então é uma competição. Que apesar de estar frio, eu estou sentindo calor. Já falei com ela que eu sou pentecostal. Aleluia. E eu tenho nessa região aqui espaço para o Espírito Santo atuar. E a gente briga pelo controle, meus irmãos. A gente quer ser absoluto o tempo todo, nas mínimas coisas do dia a dia, é ou não é verdade? Está dirigindo o carro, um abaixa o vidro, outro levanta o vidro, um liga o ar, outro desliga o ar. Está no transporte público, isso aqui, meu irmão, não é coisa de Deus, não. Transporte público, o abençoado bota o som alto do nosso lado, é ou não é verdade? Trem, aquele trem 7 horas da manhã, quantas vezes eu já peguei? Trabalhava no centro da cidade, trabalhei 5 anos no centro da cidade. Pegava o trem de segunda a sexta, lotado. Aquele trem que tu entra assim, ó, a perna fica para fora, sabe? Só entra a perna, metade do corpo dentro, a outra metade. Aí alguém empurra você lá para dentro, depois alguém empurra você lá para fora. Vocês já passaram por isso, como eu, muitas vezes, não é verdade? A mochila fica assim entre as pernas, a cabeça aqui, o fone já caiu da orelha. Não é verdade? Está se identificando, né? Também já passei muito por isso. E aí o que acontece? Sempre tem um abençoado para tirar uma caixa de som não sei de onde. Não é verdade? E ainda bota aqueles funks maravilhosos. Para ser generoso na palavra, né? Por quê? Porque aquela pessoa, ouça aqui para mim. Aquela pessoa, ela é tão soberana naquele ambiente que ela entende que o som que ela quer ouvir, todos precisam ouvir. Ela é tão soberana sobre aquele espaço que todos precisam se adequar ao som que ela quer ouvir. E aqui eu não estou falando, obviamente, de uma pessoa que esteja apresentando, fazendo um som, uma coreografia por um dinheiro, às vezes no trem. Não é esse tipo. Isso daí é uma necessidade, é uma outra situação. Tá? Eu estou falando daquele que liga o som alto, o celular alto, e todo mundo é obrigado a ouvir,
Por quê? Porque aquela pessoa é tão soberana na sua soberba, no seu orgulho, no seu ego, que ela obriga todo mundo a ouvir. E se você falar alguma coisa, você ainda arruma problema. É ou não é verdade? Porque nós somos assim, meus irmãos. Porque nós queremos estar no trono. Desde o Éden, nós escolhemos comer da árvore que nos fará semelhante ao Altíssimo. Só que a Bíblia diz que só há um que é majestoso, só há um que é soberano, só há um que é santo, é o Senhor nosso Deus, assentado no alto e sublime trono. Oh, glória a Jesus! Por isso o lugar mais alto que eu e você podemos chegar é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Como aquela mulher que derramou o seu bálsamo sobre os pés do Mestre e com seus próprios cabelos ela enxugava os seus pés. Esse é o lugar mais alto que nós podemos chegar, meus irmãos, porque ali, aos pés do nosso Senhor e soberano, nós seremos abençoados, vivificados, seremos cheios da sua presença. Salmos capítulo 29, verso 2 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Você pode tributar a Deus um glória e um aleluia nessa manhã? Tributai ao Senhor na beleza da sua santidade. Dê um tributo a Ele. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, Apocalipse 15, versículo 4, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Um dia, todo joelho se dobrará. Imagina um homem perverso. Imagina um homem poderoso. Ou imagina agora um ayatolá do Irã, ou o Donald Trump dos Estados Unidos. Imagina um Macron da França, ou Putin da Rússia, orgulhosos, vaidosos, poderosos. A Bíblia diz que eles também um dia dobrarão seu joelho e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O último tópico, quinto e último tópico. O nosso Deus é redentoramente santo. Pastor, que palavra complicada. A santidade de Deus vai nos render, vai nos santificar. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Romanos capítulo 3. Ele vai fazer a redenção em nós. Versículos 25 e 26. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Deus o ofereceu, está falando de Jesus, como sacrifício para expiação, pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O último tópico da santidade de Deus é que a sua santidade também é redentora. O nosso Deus nos chama a essa santificação. Olha aqui para mim, eu já vou terminar. Sendo o nosso Deus majestoso e poderoso na sua santidade, poderia nos rejeitar, poderia nos abandonar, poderia nos deixar fora no pecado, largados à segunda morte, que é a condenação eterna. Mas a palavra de Deus diz que, apesar dele ser santo, a sua santidade fez dele justo e justificador. Fez dele perdoador dos seus e dos meus pecados.
Então, nessa manhã, através do sangue que nós fazemos o memorial, Ele nos chama à sua santidade. Ele nos chama à reconciliação. Ele nos chama, todos nós, ao perdão. Ninguém, Fábio, é excluído da família de Deus. Cada cadeira, olha aqui para mim, cada cadeira vazia nessa igreja simboliza uma vida que Deus ainda quer salvar. Não pense você que nós queremos essa igreja cheia para dizer que nós temos um templo cheio, não é isso. Porque cada cadeira vazia, imagine comigo, vamos conjecturar isso. Cada espaço vazio nessa igreja é o lugar de alguém que precisa conhecer o amor de Deus. É o espaço e o lugar de alguém que precisa ser alcançado por um Deus que é santo. E essas pessoas estão sendo condenadas nos seus pecados. No final de suas vidas, elas serão condenadas à segunda morte, mas eu e você temos a boa notícia: o Senhor é justo e justificador, Ele é santo, mas Ele perdoa pecados, Ele é santo, mas santifica o seu povo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, Felipe, me ajuda aqui para eu encerrar essa mensagem. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Preste atenção nisso, acompanhe comigo. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O nosso Deus Santo poderia ter nos rejeitado, mas Ele enviou o seu Filho. E esse Deus não chegou cheio de bolsa de dinheiro, de dólar ou de ouro. Ele não veio como um rei que Satanás mandou ele fazer no deserto. Se jogue daqui para o templo e os teus anjos vão te suster. Se dobre diante de mim, disse Satanás, e eu te darei os poderes do mundo, os poderes da terra. Não foi assim que o Cristo veio, e Ele poderia fazê-lo, Ele era o Senhor sobre todos. Mas não foi com toda a riqueza desse mundo que o nosso Deus nos comprou. Afinal de contas, na Nova Jerusalém Celestial, o ouro será a rua, não é verdade? Ruas de ouro simboliza que o que é valioso aqui não tem valor nenhum lá. O que é importante aqui, lá na glória vai ser indiferente. As ruas serão de ouro, não porque é muito bom, não, é porque o que é valioso para nós, lá não vale de nada. Vai ser rua para ser pisado. Ruas de ouro, porque o ouro é só mais uma coisa para nós. E não foi com esse ouro que nós fomos comprados. Não foi com o sangue do homem mais importante, dos reis mais importantes dessa terra, não. O texto diz que o próprio Filho de Deus veio em uma missão, e Ele cumpriu essa missão. Foi transformar eu e você em santos na presença do Senhor. Por isso a palavra nos diz nessa manhã: santificai-vos. Sede santos, porque eu sou. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus nos chama a santidade, igreja. Que essa busca por santificação que fizemos hoje pela manhã não seja só mais um ato, mais uma liturgia, mas seja um estilo de vida. Que possamos entender que a santidade é o lugar mais alto que podemos chegar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Vamos celebrar a ceia do Senhor essa manhã. E que Cristo esclareça o seu coração aquilo que eu não fui capaz de esclarecer. Que Cristo comunique a você, meu irmão. Que Deus nos chama para se parecer com Ele, ser santo. E o nosso Deus é absolutamente santo.